Pronto. Olha só. O primeiro dos informes para hoje, pessoal, é que se você acessar aí a plataforma SAI, a turma de vocês, ao terceiro ano, vou entrar aqui, ó. Você vai ter... O que é que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, o livro 2, tá? O livro 2, a frente B, que foi essa que a gente concluiu, tá? Foi até briófitas e pteridófitas. A frente B, ela tá com as atividades abertas, tá? Eu abri as atividades hoje, ok? Então, a gente tem aqui, ó, biomas, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais. Esse contexto aqui é o contexto de ecologia, né? Isso aqui faz parte de ecologia de ecossistemas. E briófitas e pteridófitas, que é o começo aí de reino plant, né? Esse assunto ele vai continuar no livro 3, que tem aqui, ó, gimnospermas e angiospermas. A gente vai continuar no livro 3. Só que o livro 2, vou explicar para vocês como é que foi a divisão. Ó, o livro 1, no livro 1, deixa eu admitir aqui o pessoal para entrar na sala. O livro 1, pessoal, a minha frente era só frente B. Então, dado ficou aí com a frente A e a frente C. Então, se vocês verem aí, ó, frente A, foi o professor dado, bactérias, vírus, produtista, fungo. Eu fiquei com a parte de ecologia. Então, a gente viu fundamentos de ecologia, fluxo de matéria, dinâmica de populações e relações ecológicas. Tá? Essa parte aqui que não está aberta do professor dado. Bioquímica, membranas, metabolismo energético e núcleo e síntese de proteínas. Isso aqui do professor dado. Tá? Ok. Quando a gente vai para o livro 2, aí eu fico com... Ó, livro 1, eu fiquei com frente B, dado ficou com frente A e C. Quando vai para o livro 2, ele fica com frente A. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele fica com frente A e eu fico com a frente B e C. Deixa eu ver se é isso mesmo. Plano de ensino biologia máxima. Pronto, o segundo bimestre aqui para mim está aparecendo. Biomas, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais, briófitas e pteridófitas. Aí vem a parte de gametogênese e genética, que é isso aqui que eu tenho aqui, ó. A frente B e C. A gente vai ficar aqui, ó, com essa parte de biomas até briófitas e pteridófitas, que é o que está aberto aqui as questões, as atividades, tá? Recomendo que façam, porque façam logo, por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, está aberto de hoje até domingo, tá? Da dia 12. Dia 14 nós teremos uma aula ainda, mas quando for dia 20, que é daqui a 14 dias, na segunda-feira, dia 20 encerra o segundo bimestre. Então, uma das notas do segundo bimestre é justamente essas atividades, referente a essas atividades da plataforma SAI, tá? Então, recomendo que vocês façam para que possa ser gerada a segunda nota. Porque quando for semana que vem, a gente vai tentar concluir isso daqui. A gente vai ver hoje divisão celular e vai começar aqui mendelismo, se der tempo. A gente começa mendelismo, para que na próxima aula a gente veja a segunda lei e heranças relacionadas ao sexo. Aí a gente fecha o livro 2 e eu abro as novas atividades para que a gente, dia 20, a gente tenha notas geradas. Eu não sei como é que está o sistema, se já está podendo lançar nota, eu vou para vocês verem, né? Eu vou conversar com o pessoal da direção, porque tinha uma orientação aí da Secretaria de Educação para não estar disponibilizando nota para os alunos nesse período aí de pandemia. Eu não sei se é a Secretaria de Educação do Estado ou a Secretaria de Educação de Bananeiras especificamente. Eu acredito que seja de Bananeiras, porque do Estado eu acredito que não, porque as outras escolas, por exemplo, daqui de Guarabira que eu dou aula, está podendo disponibilizar nota, tranquilo.
Mas eu vou ficar certo disso para que na próxima semana, na segunda-feira, eu já traga essa informação para vocês, se não tiver informação aí antes já. Mas, resumindo, façam as atividades aí que estão abertas até domingo, porque essas outras aqui, elas vão ser abertas e vão encerrar até o dia 20, para que a gente possa ter o segundo bimestre fechado para vocês, até o dia 20, que é para seguir o cronograma certinho aqui, a gente não ter, pelo menos na nossa disciplina aqui, a gente não ter aí uma fuga do cronograma, tá? A gente vai tentar respeitar o cronograma direitinho, tá? Beleza, então a primeira informação é sobre isso. A segunda informação, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Divisão celular. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. A segunda informação é a respeito do livro mesmo, do conteúdo. Aí vamos lá. De início, pessoal, nós tivemos aí estudando toda a parte aí de ecologia, né? Como eu conversei com vocês. As últimas aulas a gente falou sobre impactos ambientais, ciclos biogeoquímicos, todo esse conteúdo a respeito ainda de ecologia, tá? Meio ambiente, ecologia. Que, como eu já falei, é um conteúdo extremamente significativo para as questões das últimas edições do Enem, né? A gente não sabe, na verdade, o que nos espera para esse Enem, mas até o momento, como é que eu posso dizer? A orientação do MEC para os professores, para os estudantes, é que a prova, enfim, as questões, elas não mudam o foco quando a gente compara com as edições do Enem antes desse governo. Então, a gente não tem uma mudança de direcionamento, de linha de raciocínio, de pensamento. A gente tem, sim, uma certa preocupação em estar antenado às discussões a respeito do meio ambiente, tá? Inclusive observando as decisões governamentais nos últimos meses, né? Nos últimos 18 meses, né? Um ano e meio aí que a gente tem desse governo, né? Que as decisões são meio tortas a respeito do meio ambiente. A gente tem questões de desmatamento, questões de queimadas, a gente sempre teve. Mas as decisões públicas, elas têm sido bem desmotivadoras no aspecto de preservação. A gente não tem uma proteção ambiental. A gente nunca teve, na verdade, mas tem piorado nesse quesito. A gente tem piorado enquanto mantenedores da qualidade ambiental no nosso país. É lógico que tu não está só relacionado ao governo, está relacionado a muitos fatores. Mas o governo ele é um influenciador nos últimos anos ao desmatamento, à piora da qualidade ambiental. Então, a gente precisa estar antenado a isso, porque a gente vai observar as questões e vai entender que as questões elas não vão ser, provavelmente, questões preservacionistas, ambientalistas, né? Os ismos vão ser deixados de lado. Provavelmente, nós vamos ter questões, sabe aquelas questões café com leite, né? Onde você tem, assim, questões a respeito do meio ambiente, falar sobre o ar puro, falar sobre poluição, falar sobre saneamento básico, que é o que está em pauta ultimamente, né? Importância do saneamento básico e tal. Essas coisas elas vão continuar vindo. Esse tipo de contexto ele vai continuar existindo porque não é um contexto tendencioso, né? É um tendencioso, entenda-se aí, que não é um contexto que vai levar o raciocínio, vai direcionar o raciocínio ao ambientalismo, a questão ambientalista. Vai ser mais uma questão ambientológica, né, da coisa. É um estudo sobre o meio, não é uma defesa da preservação do meio.
é diferente. Ambientalista defende o meio, defende a preservação do meio, né? Proteção do meio. E ambientológica vai estar relacionada a estudo do meio, se estudar o meio. Entender que o meio, a gente pode extrair recurso, por exemplo. Esse tipo de questão vai continuar existindo. Falando sobre extrativismo, inclusive. Tá? Beleza. Então, esse tipo de assunto, ele é um assunto relevante ainda nas questões para a biologia. Todo esse conteúdo de ecologia, ele é importante nessa questão ambiental. Ela é uma pauta que ainda vai continuar sendo explorada, ao que tudo indica. Aí a gente sai um pouco aqui de ecologia e chega nessa parte de botânica. A gente falou pouco aqui dessa parte de botânica, justamente porque a gente vai continuar. Isso aqui seria a frente B. A gente vai continuar na frente C, tá? Vai continuar o livro 2 através da frente C, mas a gente vai retomar a botânica no livro 3, na frente B do livro 3, tá? Então, quando a gente chega na frente B do livro 3, a gente retoma o raciocínio ali de botânica, tá? Agora, nós vamos entrar aqui na frente C do livro 2, que fala sobre divisão celular e gametogênese. E aí vamos lá para a gente poder entender. Pessoal, esse assunto de divisão celular, ele é um assunto que quando eu estudava no ensino médio, geralmente eu não queria estudá-lo. 2 assuntos que eu não gostava em biologia. Não gostava porque eu não aprendi, porque os professores não me ensinaram de futuro, tá? Divisão celular e genética, tá? 2 assuntos. Agora, são os 2 assuntos que a gente vai ver agora em sequência, ok? E eu aprendi a gostar, aprendi a aprender por conta da faculdade, da graduação, quando eu fiz a faculdade de biologia. E quando eu comecei a dar aula, porque eu tinha que trazer o assunto para o aluno, que ele pudesse aproveitar de uma forma que eu não aproveitei. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é o seguinte: geralmente os livros trazem como assunto divisão celular. O nome do assunto, o título do assunto, divisão celular. Só que o nome do assunto não deveria ser esse, porque a propagação celular não se dá apenas pela divisão celular. É pelo ciclo celular. Olha o nome vindo aqui embaixo. Ciclo celular. É como se toda vez que a gente falar assim, como é que as células se propagam, é como se só existisse um mecanismo de divisão celular. Mas não é. O mecanismo pelo qual os indivíduos se propagam suas células, formam tecidos, formam órgãos, formam sistemas, é o ciclo celular. E qual é a diferença desses 2 pontos? A gente vai ver agora. Vamos lá. Pessoal, vocês sabem que existe aí células haploides e diploides. Haploides eu só tenho metade dos cromossomos possíveis. Diploides eu tenho todos os cromossomos possíveis. Então, nas células diploides humanas, a gente tem 46 cromossomos. Células haploides, nós temos 23 cromossomos. Nas células diploides, os cromossomos estão em pares. Nas células haploides, eles não estão em pares. Você só tem um representante de cada par. Por isso que são apenas 23 cromossomos. Esses cromossomos vão se juntar quando acontecer a fecundação. Óvulo e espermatozoide se juntarem na fecundação, vai formar de novo uma célula diploide, que é o zigoto, e a partir dessa célula você vai ter um indivíduo se desenvolvendo, e esse indivíduo que vai se desenvolver, ele só se desenvolve por conta do ciclo celular. E o que é que vai ser o ciclo celular? O ciclo celular, ele vai incluir a divisão celular. A divisão celular é uma etapa do ciclo celular. Não é o todo, mas é uma parte do ciclo, tá? Nessa divisão celular, eu posso ter mitose acontecendo ou meiose. A mitose, a gente diz que é um processo não reducional ou equacional. Por quê? Porque a quantidade de cromossomos se mantém. Uma célula diploide forma 2 células diploides. Uma célula haploide forma 2 células haploides. Então, no processo de mitose, a quantidade de cromossomos é preservada.
Na meiose, eu tenho duas etapas. Eu tenho a meiose 1 e meiose 2 acontecendo, sendo que a meiose 1 é um processo reducional, ó, a quantidade de cromossomos cai pela metade, a célula diploide forma duas células haploides, e depois eu tenho na meiose 2 o processo equacional, ou seja, não reducional. A célula, que aqui agora é haploide, forma duas células haploides. Esse processo da meiose 2 nem teria como ser reducional, porque se fosse reducional ia formar uma célula meio N, e célula meio N aqui não daria certo. Então, o processo geral da meiose, a gente diz que é um processo não reducional, a gente diz que é um processo reducional, aliás, porque é um processo que de uma célula diploide eu formo 4 células haploides. Tá. Tanto a mitose quanto a meiose, elas fazem parte do ciclo celular. E o que é que vai ser o ciclo celular? O ciclo celular é o processo pelo qual o material genético da gente se duplica e depois se divide, tá? Quando ele se duplica, a gente chama de intéfase. É um período da célula chamado de intéfase. E quando ele se divide ao meio, a gente chama de divisão celular, ou fase M, que pode ser mitose ou meiose. Aí vamos lá. No período da intéfase, a duplicação de material genético, e no período da divisão celular, a divisão do material genético. Você já viu alguém falar assim, ó, as células vão se multiplicar. Para a célula se multiplicar, o material genético se divide. Não é uma coisa antagônica, né? Você vê que é um contrassenso. Você tem, para a célula se multiplicar, o material genético se divide. Como é que é isso? Se ele se divide, ia ficar metade do material genético para cada célula. E nem sempre é isso que acontece. Como é que é isso? Onde é que fecha o raciocínio aí? Lógico, matemático. É porque não é na divisão celular que a célula duplica e se divide o material genético. É no ciclo celular. A intéfase vai ser responsável pela duplicação do material genético e a divisão celular pela divisão do material genético. Aí vamos entender isso a partir do gráfico. Olha só. Esse esquema aqui é o esquema do ciclo celular, apesar dele estar aqui dentro da intéfase. Ele está representando a intéfase, mas na verdade isso aqui contempla todo o ciclo celular. Eu vou até aumentar isso daqui para a gente compreender bem direitinho. Vamos lá. Olha só. Se você entender isso daqui, você está entendendo todo o ciclo celular, tá? É o resumão para o ciclo celular, incluindo a divisão celular. Como eu falei para vocês, o ciclo celular ele compreende a divisão celular, mas a divisão celular é apenas parte do ciclo. Olha como é que está aqui a divisão celular. É isso daqui que tem aqui, ó, fase mitótica. Esse gráfico está até errado porque ele está comendo uma parte aqui, ó, do gráfico. Tem uma parte aqui para baixo. O livro comeu aqui a parte do gráfico, tá? Os autores aqui estavam com fome. Mas vamos lá, dá para entender aqui. Tem uma parte aqui para baixo, eu vou explicar. É o seguinte, ó. Nessa intéfase, note que o período é maior dentro do ciclo do que a fase mitótica. Ou seja, a célula ela passa mais tempo em intéfase do que em divisão celular. E o ciclo completo, ele dura aproximadamente 24 horas. Então, quer dizer que essa intéfase é um período que vai durar mais horas, vamos dizer 3/4, do que dura a mitose ou meiose. Vamos aqui, ó. Isso é no geral, tá? É lógico que tem exceções. Não é em todo caso que são 24 horas fechado, não. Tem exceções. Mas vamos lá. Isso é a média. Na intéfase, eu falei que o material genético ele se duplica
Ou seja, o DNA que eu tenho na minha célula, ele vai ficar em dobro. Ah, professor, quer dizer que o cromossomo que estava 46, ele vai para 92? Quer dizer isso? Não, não é. O que quer dizer? Quer dizer que um cromossomo simples, ele vai ficar um cromossomo condensado, recheado. Deixa eu ver se eu encontro aqui a foto de um cromossomo. Ó, esse aqui não dá para ver não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, isso daqui é um cromossomo simples. Tá vendo que é só um filamento? Aqui em cima é um cromossomo condensado. Ele tem 2 filamentos que se cruzam, unidos pelo centrômero, tá aqui no meio. Isso aqui é um cromossomo condensado. A gente fala que esse cromossomo condensado, ele se forma na intéfase. O cromossomo ele só fica assim na intéfase. Ah, professor, mas aqui está na metáfase. É porque ele se formou assim na intéfase, mas ele continua até acontecer a divisão. Quando acontece a divisão, aí ele fica assim, ó. Fica um cromossomo simples. Tá? Vamos entender como é que é isso a partir desse gráfico. Ó, vai ser o seguinte. No ciclo celular, a intéfase é o período onde o material genético se duplica. E ela é dividida em 3 etapas, G1, S e G2. O que é que significa G e o que é que significa S? O G significa gap. Gap que significaria, né, na tradução aqui literal, seria intervalo. Então, eu tenho um intervalo 1 e intervalo 2, G1 e G2. E o S significa síntese. Síntese de quê? Síntese é o quê e de quê? Síntese é fabricação. Síntese de quê? De DNA. Então, seria o gap 1, intervalo 1, síntese DNA e depois intervalo 2. O G1 é o intervalo 1 para quê? Esse intervalo serve para quê? Prepara a célula para duplicar o DNA. Entende? Então, G1 prepara a célula para duplicar o DNA. G2 duplica o DNA. Aliás, S duplica o DNA. E depois G2 prepara a célula para divisão celular, que vai ser na fase mitótica. Então, preparou a célula para duplicar o DNA, duplicou o DNA, depois prepara a célula para divisão celular, aí a divisão celular começa. Quando começar a divisão celular, eu vou ter aqui 4 fases, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessas etapas contempla uma característica, uma caracterização específica, tá? Se você lembrar pelo menos a sequência, tá valendo, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para que eu vou ter essas etapas? Para dividir o material genético que foi duplicado aqui no S da intéfase. Quando o material genético aqui for dividido, aí eu vou ter a cariocinese e a citocinese. O que é cariocinese? O que é citocinese? Cario quer dizer núcleo. Cinese é divisão. Cariocinese, divisão do núcleo, divide o material genético que está no núcleo, e depois citocinese, que é dividir a célula ao meio. Aí a célula vai ser dividida completamente. Ok? Tá vendo que tem um espaço aqui, ó, que seria uma seta para fora? Essa seta para fora seria levando a célula para o G0. O que é G0? O gap 0 é um estágio onde a célula nem está em intéfase e, aliás, ela nem está dividindo o material genético e nem está dividindo a célula. Aliás, nem está dividindo o material genético e nem está multiplicando o material genético. Seria, na verdade, essa setinha era para estar aqui. Ou seja, é um período onde a célula nem tá sintetizando o DNA e nem está dividindo o DNA. É um período de descanso para a célula, tá? Um período sabático aí para a célula, para que ela não gaste energia nem duplicando o material genético, nem dividindo esse material genético. É o gap 0, ele vai estar fora do ciclo celular. Ok? Mas, se essa célula voltar ao ciclo celular, ela entra direto no G1. Prepara para duplicação do DNA,
prepara para a divisão celular, aí vem prófase, metáfase, anáfase, telófase. Professor, aqui tem mitose. Se fosse meiose, era a mesma coisa. Só iria mudar aqui que eu iria ter meiose, aqui o nome meiose, e eu ia ter duas meioses, porque eu tenho meiose 1 e meiose 2. Tá? Então, basicamente, é para isso que serve o ciclo celular. É para que a gente tenha a manutenção do número de células do nosso organismo, do número correto de células do nosso organismo, e eu tenha a compensação de células que morrem, né? Células que, por algum evento, elas morram. Então, aqui eu tenho a explicação do que é o G1, aqui a explicação do que é o S, o G2. O que é que eu vou ter, o que é que eu vou ter em cada uma das etapas? Na prófase, ó, etapa mais longa da mitose, eu vou ter preparação aqui dos centríolos e início da formação do fuso mitótico, tá? Para dividir esses cromossomos aqui que foram duplicados, ó. Né? O DNA foi duplicado. Na metáfase, o fuso mitótico, ele agarra os cromossomos e forma a placa equatorial, ó, tá? Para rasgar a célula ao meio. Anáfase, os cromossomos são rasgados ao meio e vai acontecendo uma invaginação da membrana celular. Na telófase, essa invaginação aumenta e acontece a cariocinese. Ó. O DNA ele já formou aqui 2 núcleos distintos na célula. E depois vem a citocinese, tá aqui. Citocinese, que é quando a célula se divide completamente. Tá? A meiose vai ser a mesma coisa, tá? As mesmas etapas, só com uma distinção. Vamos lá. Primeiro, a meiose, ela vai ser um processo que a gente conversou aqui, reducional, e serve para formar os gametas. Serve para formar óvulo e espermatozoide. Quando for acontecer a formação de óvulo e espermatozoide, a meiose vai acontecer. Antes da meiose vai ocorrer intéfase do mesmo jeito, gap1, S e gap2, tá? Para duplicar o DNA. Quando duplicar o DNA, a meiose vai iniciar aqui com a meiose 1, prófase 1. Vamos lá. O que é que acontece na prófase 1 da meiose 1? Ó, meiose acontece prófase, metáfase, anáfase e telófase do mesmo jeito da mitose, tá? Só que, vamos lá. Na prófase 1 vai acontecer, deixa eu ver se aparece, aqui ó, vai acontecer o crossing over. O que é o crossing over, pessoal? O crossing over é um processo onde esses cromossomos que foram duplicados, eles trocam material genético entre eles. O DNA é misturado entre um cromossomo e outro. Os cromossomos homólogos, os cromossomos que formam par, eles trocam material genético, formam as quiasmas. Tá aqui o nome, quiasmas. Eles trocam material genético. O telômero de um encosta no telômero do outro e eles trocam material genético. Tá vendo que está em cores diferentes aqui para ficar mais didático? Um recebe o DNA do outro. Aí depois vem a metáfase do mesmo jeito. Ó. Metáfase forma o fuso mitótico. Anáfase, os cromossomos são puxados para as regiões polares. Telófase 1, vai acontecer o rasgamento aqui da célula ao meio, né? Tem a cariocinese, depois a citocinese. Beleza? Quando acontece a meiose 2, vai ser a mesma coisa, ó, prófase. Formou lá o fuso mitótico de novo. Cada célula que foi formada. Anáfase vai puxar os cromossomos ao meio. Só que quando puxa, ó, o cromossomo que estava duplicado na meiose 1, aqui, ó, o DNA duplicado, né? Cromossomo interfásico, agora vai formar cromossomos simples. Ó. Esse cromossomo ele se rasga ao meio. O cromossomo se rasga ao meio e vai formar aqui na telófase 2 a cariocinese, citocinese para formar 4 células. De uma inicial, forma 4 células. O que é que esse crossing over ele vai garantir
aqui nessa célula na finalização da meiose. O que é que vai garantir? Vai garantir uma maior variabilidade genética. Vai fazer com que o meu gameta, o meu espermatozoide ou o óvulo de uma mulher, ele vai trazer um DNA único, porque é um DNA que se mistura dentro da própria célula. Vê só, é um tipo de estratégia de variabilidade genética que acontece dentro da célula, dentro das nossas próprias células. É uma mistura de material genética dentro das nossas próprias células, para garantir que o meu gameta ele traga um DNA único, ok? Então, esse é um fenômeno fantástico que acontece na meiose para garantir que nós tenhamos maior variabilidade genética, tá? Beleza. Quando a gente compara o número de DNA, vê, ó, no G1, prepara para duplicação, o S duplica o DNA, aí vem G2. Aí aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase, divide ao meio, ó, telófase, G1, quantidade de cromossomo aqui, ó, menor, tá? Isso daqui é mitose e aqui meiose. Ó, meiose. Vem para cá, ó, G1, S, G2, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, diminui, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 divide, telófase 2 se mantém, tá? Uma célula 2N produz 4 células N. Enquanto que na mitose, por exemplo, se for célula N, termina células N também, só que são duas que se formam. Se for célula 2N, uma célula 2N forma duas células 2N, tá? Quantidade de cromossomo se mantém. No meio do processo, ela aumenta, na intéfase. Ok? Comparação de mitose e meiose, tá aqui. Processo não reducional, processo reducional. Beleza? Entendeu por que é ciclo celular? Por conta da intéfase e fase M, tá? São coisas distintas que estão dentro do ciclo. Ciclo celular, ele contém divisão celular, mas não é sinônimo de divisão celular, tá? A meiose, ela é o processo pelo qual acontece a gametogênese. Então, a gametogênese vai ser o processo de formação dos nossos gametas, que é subdividida, né, em espermatogênese. Subdividida não, ela é distinta, né, em espermatogênese, que é a formação de espermatozoides, e gametogênese, ou ovulogênese, oogênese, que é a formação dos óvulos. Tá? Pessoal, é o seguinte, o que é que eu vou ter? Ó? Imagina, eu tenho células diploides, eu tenho aqui, ó, espermatogônias, que são as células germinativas, diploides, dão origem aqui, ó, através da meiose, espermatócito 1, espermatócito 2, espermátides, para dar origem a espermatozoides. Tudo isso a partir da meiose, tá? Onde uma célula dá origem a 4. 4 células ativas. É assim que acontece a espermatogênese. Quando você vai para a oogênese, vai ser diferente em 2 aspectos. Primeiro aspecto, a espermatogênese ela é um processo rápido e em grande escala. Se um homem tem uma relação sexual agora, ele vai poder renovar as suas células em aproximadamente 6 horas. Eles formam espermatozoides novos. Numa ejaculação, podendo eliminar até 300 milhões de espermatozoides. Em 6 horas, isso acontece. Uma mulher, ela passa 28 dias para fabricar um óvulo. Então, é um processo muito mais demorado, gasta muito mais energia e produz uma quantidade muito menor de células. Ok? Geralmente, uma célula a cada 28 dias. E é um processo onde, apesar de ser meiose, só forma uma célula. Não é estranho que você fala assim, não é meiose? Então era para formar 4 óvulos a cada menstruação. Mas não forma, forma só um. Por quê? Na ovulogênese, eu tenho a formação, ó, do ovócito primário, formando um glóbulo polar, que é eliminado. E eu tenho o ovócito secundário,
dando origem ao óvulo. Esse óvulo aqui, ele tem origem formando também um glóbulo polar secundário. Esses dois glóbulos polares aqui, glóbulo polar primário e secundário, eles não servem para nada. Eles não vão servir para a célula. Não vão servir para o organismo feminino. O que vai servir vai ser esse único aqui, ó, que foi o ovócito primário, se dividiu e formou esse ovócito secundário. Esse ovócito secundário, o óvulo, né? Ele vai desenvolver aí o zigoto, né? A partir da fecundação, tá? Então a gente só vai ter uma célula ativa a cada meiose feminina, mas a gente vai ter 4 células ativas a cada meiose masculina. Beleza? É a partir desse zigoto que a gente tem células tronco embrionárias, que são células totipotentes, que podem dar origem a todos os tipos de célula e são utilizadas em tratamentos, são utilizadas na clonagem, enfim, em processos que a gente já conversou, você já deve ter conversado sobre, né? Feita a diferenciação em células totipotentes, pluripotentes. A gente até falou sobre isso, acho que na última aula presencial da gente, tá? Pessoal, então é isso, tá? Esse é o nosso assunto, tá? A gente fechou aqui ciclo celular e gametogênese, fica as atividades para fazer durante a semana e a gente conversa na próxima aula, dando continuidade. Faça as atividades na plataforma do SAI para que a gente possa dar continuidade e adiantar aí o assunto, tá? Saudade de vocês, saudade da turma. Um abração, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.